Olá, gente, meninos do oitavo ano da professora Carla Monjardim. Eu fui convidada para falar aqui sobre o que os artistas sofreram durante o golpe militar. Só fazendo uma revisão, o golpe militar se deu de 1964 até 1985. E durante esse período, que eu costumo dizer que foi um período negro da nossa história, os artistas, jornalistas, escritores, intelectuais, eles eram perseguidos pela censura, né? Mas só para relembrar, nós tivemos 5 generais no governo durante o golpe militar, né? Olhando aqui, Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Figueiredo entrou para a história porque ele, certo dia, disse uma frase assim: eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro de gente. Né? E eu acredito que vocês saibam também que qualquer tipo de ditadura ela deve ser rejeitada. Né? E eu falo, meu nome é Mara, desculpa, não me apresentei. Eu sou professora de língua portuguesa do ensino médio, da rede estadual. E eu sempre falo com meus alunos que a história do Brasil tem 2 períodos negros, né, que deveriam ser esquecidos ou, se pudesse, nunca ter acontecido. Que o primeiro foi a escravidão, né, dos negros, e depois o golpe militar. Durante o golpe militar, todas as pessoas, né, que tinham algum tipo de ligação com a população, seja através do jornal, rádio, televisão, música, todos eles sofreram muito com esse período da ditadura militar, porque tudo, antes de ser publicado, tinha que passar pela censura, né? E o censor não era uma pessoa instruída, uma pessoa, sabe, que soubesse bem o que estava fazendo. Era uma pessoa qualquer. Então ela interpretava aquilo ali como uma coisa que se voltasse contra o governo, então era vetado. Tem um fato interessante que é o fato do Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda, ele mandava as músicas para censura, era censurado. Mandava outra, era censurado. Mandava outra, era censurado. Ele falou, mas não é possível. Aí ele passou a assinar como Julinho de Adelaide. Então ele mandava a letra que era dele e o assinado pelo Julinho de Adelaide. E aí elas passavam. Então ele percebeu, então não é comigo, quer dizer, não são as letras, o problema sou eu, meu nome. Mas também não era assim não era tão fácil não. Tem um episódio também, que se eu fosse vocês eu procurava ver no YouTube, que é o seguinte: num festival de música, ou num show, acho que foi um show, o Chico Buarque e Gilberto Gil, que são os compositores da música Cálice, eles começaram a cantar música, cada um no microfone, sentado com o violão. Aí tinha um censor na plateia. Em todo lugar tinha censor. O censor estava no bar, o censor estava no show, estava em qualquer lugar, o censor estava do seu lado. Os telefones eram grampeados e tudo. E quando ele ouviu a letra, que vocês vão ver, eu espero que vocês procurem ouvir, quando ele percebeu, ele subiu, foi lá no camarim e desligou os microfones. Aquela música não tinha passado pela censura e jamais passaria. Quando vocês ouvirem, vocês vão ver. E aí eles continuaram cantando. Eles continuaram a falar outras palavras. É muito bacana. Se eu fosse vocês, eu assistia assim, porque é um marco na história e é uma prova cabal da ditadura militar, né? Então procurem Chico Buarque, Gilberto Gil, Cálice, aí assistam para vocês verem como era. Hoje a gente ri, mas era muito triste. Meu irmão, Sérgio Sampaio, ele foi para o Rio de Janeiro em 1963, com 16 anos, com uma sacolinha de roupa nas costas,
sem dinheiro, sem nada, foi porque ele queria, né? Ele queria ser cantor, ele queria gravar, ele queria, enfim. Com o tempo ele conheceu Raul Seixas, né? Eles ficaram muito amigos. E tem um episódio interessante que interessante hoje, né? Na época era dramático mesmo. O Raul Seixas liga para Sérgio e fala assim: Serginho, os caras entraram aqui, quebraram tudo, rasgaram minha papelada toda, me deram uns tabefe e destruíram a casa toda e saíram e foram embora. E aí Sérgio responde para ele: pois é, eles vieram para cá, estão aqui destruindo tudo, rasgando todos os papéis, me jogaram contra a parede. E era assim. Era assim. Se a censura chegasse em sua casa, batesse na porta, você abrisse, eles entravam e faziam o que eles queriam. Se você não abrisse, ele arrombava e fazia do mesmo jeito. E você ia se queixar com quem? Não tinha, você não tinha a quem recorrer. A gente estava vivendo uma ditadura. Ditadura, eu mando e você cala a boca e obedece. E se você não obedecer, você vai ser exilado. Então, naquela época era assim, quem não concordava era exilado, ou seja, mandado para outro país, era preso e torturado, muitos morreram torturados, ou você calava sua boca. Naquele tempo, o que mais era prazeroso para eles foi aquele período da Jovem Guarda, das músicas, né? Não estou criticando, mas era uma música mais melodiosa, sabe? A água com açúcar, isso aí tudo passava. Nós tivemos também um período da novela do Dias Gomes, Roque Santeiro, né? Que a censura não autorizou a ela ser passada. Ela já estava sendo gravada e aí parou tudo. E só depois, quando acabou a ditadura, que eles puderam gravar e foi ao ar e foi um sucesso. Bom, um certo dia, Sérgio estava na casa do Erasmo Carlos, de madrugada, tomando um uísque e comentando sobre aquele período, né, que eles não podiam fazer nada. Erasmo disse o seguinte: Sérgio, daqui a pouco a gente não vai poder falar nem que vai botar o bloco na rua. Aí Sérgio ficou com aquela frase na cabeça, pegou o carro, foi embora para casa. Aquilo ficou, né, na cabeça dele, ele pegou a caneta ou o gravadorzinho, não sei, acabou, compôs a música, que foi um sucesso. Em 72 ou 73, essa música, o compacto, né, que era um disco pequeno, ele vendeu 500 mil cópias. Naquele tempo, Sérgio conseguiu vender mais do que Roberto Carlos. As pessoas ficaram enlouquecidas com essa música. Eu quero botar meu bloco na rua. E todo mundo pensava que aquilo era música de carnaval. Né? O refrão, né, quando toca aquele refrão, você até sente o coração assim. Você vai no lugar que de carnaval ela é tocada, mas se você parar um pouquinho para ouvir mesmo, você vai ver que ela não é uma música de carnaval e ela é uma música muito triste. Porque ela relata, ela está falando ali do começo até o fim sobre a ditadura. Quando ela fala que Durango Kid quase me pegou. Quem é Durango Kid? Vocês são novinhos, não sabem. Era um herói de filmes, né? Era na época que tinha o herói e o mocinho e o bandido. Ele era o mocinho. Mas, e na letra, quem é Durango Kid? É a censura. Pega a letra e vai lendo sem a música. Lê sem ouvir a música. Você vai perceber que o tempo todo ela está falando de uma forma ou de outra sobre a própria ditadura militar. E eles eram
tão analfabetos que a música passou. Eles autorizaram a gravação da música. Para vocês terem uma ideia como é que era, né, naquele tempo. E eu sugiro que vocês façam, como eu já disse, duas coisas. Vá ao YouTube procurar ouvir Cálice de Chico Buarque e Gilberto Gil. E eu sugiro que vocês também peguem a letra da música Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua, que foi a música que fez mais sucesso na carreira do meu irmão, e leia a letra sem a música. Vocês vão perceber que o tempo todo ele está falando ali do período da ditadura e do censor. Então ela foi gravada em 72. Então ela pegou o General Médici. General Médici, do Médici para o Geisel. Então, para vocês terem uma ideia, ela é uma música dramática. Ela é uma música que fala da ditadura militar. E eles eram tão analfabetos que eles não perceberam isso. Eles acharam, a música carnaval, quer botar o bloco na rua. E outra coisa também que tinha. Você mandava a letra para lá, e aí ela vinha, vetado ou autorizado. Tá. E tinha algumas outras músicas de Sérgio que o cara chamou ele lá. Sugiro a apresentação do autor aqui, dia tal, e a pessoa tinha que ir lá. E aí eles faziam várias perguntas. O que você quis dizer com isso aqui? O que você quis dizer com essa palavra? Então, todo mundo era como se falasse, todo mundo era monitorado. Ninguém fazia o que queria, fazia o que era permitido. Então, se liga no que eu vou falar aqui para vocês também. Se numa mesa de bar, qualquer bar, se reunisse Chico Buarque, Caetano, Sérgio, Raul, para conversar, e começassem a falar sobre isso, né, sobre a censura e tal, de repente um cara chegava e prendia todo mundo. Quem era esse cara? Era o censor. Então esse censor, ele estava em todos os lugares. Ele estava no show, estava no bar, né? Ele perseguia mesmo as pessoas. E ele levava preso e lá você tinha que se explicar por que você estava dizendo assim, assim, assim. Então, meninos e meninas, jovens, né, que vão ser o futuro da gente, nunca aceitem a ditadura. Qualquer tipo de ditadura. O melhor sistema que a gente tem para viver, que a gente experimentou até hoje, foi a democracia, né? A democracia é o quê? O governo que emana do povo. Por isso que a gente tem os candidatos eleitos pelo povo. Agora, se você elegeu fulano e não cicrano e fulano ferrou tudo, aí pelo menos hoje a gente tem direito a escolher o nosso candidato. Naquela época a gente viveu de 64 até 85 sem poder reclamar, tendo que aceitar os mandos e os demandos de todos os generais. Só assumia o cargo um general. Então saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Tá certo? Eu acho que eu já falei até demais. Gostaria de agradecer a vocês, queridos, pela atenção. Queria agradecer a Carlinha pelo convite. Tomara que eu tenha conseguido falar aquilo que ela me pediu, tá certo? E estudem. A maior arma que a gente tem, isso não é discurso feito, isso é verdade. A maior arma que a gente tem é o estudo. O melhor lugar do mundo para se estar é dentro de uma escola. Pensem bem, mesmo que hoje a gente reclame, como meus alunos todos reclamam, eu dou aula para o ensino médio, segundos anos, segunda série, agora mudou. Mesmo aquele período que se passa lá e se reclame dele do começo ao fim, vai ser fundamental na vida de vocês lá fora. Então tentem entender, estudar não deve ser visto como uma obrigação, e sim como uma forma de prazer, de crescimento intelectual. Não entendeu? Pergunta. Não fica calado.
Não leva aquela dúvida para casa, não. Não entendeu? Pergunta de novo. Eu falo com meus alunos, eu estou aqui para ensinar. Não entendeu? Pergunta, que eu repito 1000 vezes. O professor está aí para isso. Agora, se você deixa a dúvida acumular, chegar lá na frente, você vai dizer o que o pavor de todo professor ouvir, que é: não entendi nada. Não entendeu nada? Pergunta. Por que não perguntou lá atrás? Então é isso, garotada. Quem está falando aqui é Mara, professora, né? Que já tem bastante tempo de trabalho e conhece os alunos e sabe das reclamações, sabe das dificuldades, né? O professor trabalha com 40 alunos numa sala, 40 pessoas completamente diferentes, cada um aprende de uma forma diferente, né? É bom que isso fique bem claro. Cada aluno é um ser individual, né? E é isso. Estudem, 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 tá? Mesmo agora, né, na época dessa pandemia, estudem online, não percam as aulas, façam as atividades que vocês tiverem que fazer. Vai ser um ano meio, né, diferente, nem o secretário de Educação ainda sabe o que ele vai fazer com esse ano, mas independente de ser na sala de aula ou online, estudem, 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 tá certo? Beijo grande para vocês, beijo grande para a professora Carla, foi um prazer estar aqui. Beijo, fiquem bem, estudem e estudem, tá certo? Beijo, até a próxima, se houver. Tchau.